saudar a igreja que vai morar no céu. Aleluia. O amor ágape, o amor incondicional e a paz que excede todo entendimento, a maravilhosa paz de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia. Amados, pela manhã, durante a ceia, o Espírito Santo tocou em meu coração uma palavra que eu vou compartilhar com vocês. Eu falei com os irmãos pela manhã, e vocês, todos que nos ouvem agora, resumindo o que é a ceia do Senhor, irmãos, é que se Jesus está em mim, você faz parte de mim. Amém? Amém. Se Jesus está em você, o teu próximo faz parte de você. Amém? Amém. Glórias ao nosso Pai. Peço aos amados que abram as suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 13. A palavra do Senhor nos ensina assim mais uma vez nesta noite. Tem por título: a porta estreita e a porta larga. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo é o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos que a encontram. Amém? Amém. Senhor nosso Deus, em continuação à oração da tua serva, eu tomo posse nessa noite e te clamo mais uma vez que me use como um canal de bênção em tuas mãos, meu Senhor. Eu tomo posse mais uma vez de Mateus 10, 20, que diz: quem falará por vós não sois vós, mas o Espírito Santo de Deus que está em vós. Glórias e glórias ao nosso Deus. Irmãos, até este momento muitos não conheciam esses dois caminhos, Jesus nos revela que tem sim dois caminhos. E o mundo, ele diz que todos os caminhos levam a Deus, mas a palavra do Senhor nos ensina mais uma vez nessa noite que não é assim, amados. Que tem um caminho para a perdição e um caminho para a salvação. E como encontrar este caminho? Como achar este caminho, amados? Às vezes, irmãos, nós queremos muito ver as coisas com os olhos materiais, de forma material, e às vezes a gente quer que se abra o caminho na nossa frente para a gente caminhar, e às vezes o inimigo coloca até dúvida se você está no caminho, mas nós vivemos pela fé. Glória a Deus. E só pela fé, irmãos, enxergaremos o caminho que leva à salvação. Aleluia. É um caminho encontrado por fé, não é por vista. E a fé, irmãos, nos leva a enxergar muito mais longe do que os nossos olhos podem ver. A fé é enxergar de olhos fechados. E assim nós caminhamos pelo caminho que Deus nos ensina aqui nessa noite. Mas e durante este caminho, amados, Deus, ele nos diz que ele colocaria a sua palavra nos nossos corações, que o Espírito Santo, amados, estaria conosco. E o Espírito Santo, Jesus, é a bússola para não errarmos o caminho. A palavra de Deus é a bússola para não errarmos o caminho. E aí a gente encontra pessoas dizendo que não precisa, que encontraram o caminho sem estar na palavra do Senhor, irmãos. É muito difícil, porque tem pessoas com a bússola na mão,
e errando o caminho. Por quê? Porque usam a bússola, irmãos, apenas como um símbolo, apenas como um instrumento material, apenas como um conhecimento científico, e não como um conhecimento espiritual, e não como direção para nossas vidas. A palavra de Deus, Jesus falou, irmãos, para nos dar a direção do caminho certo. Glória a Deus. É esta palavra que nos norteia, esta palavra que continua nos dando a direção certa. Amém. E Jesus, ele fala desses dois caminhos. E as pessoas dizem, os crentes falam muito de perdição, mas Jesus falou muito, irmãos. Nos alertou, é um alerta que existe dois caminhos. Que não somos uma folha seca guiada pelo vento. Que aonde o vento sopra eu vou, sem norte, sem rumo, não. Nós temos um caminho a seguir. Aleluia. Foi-nos deixado um caminho. O caminho que leva à salvação. E como andar por este caminho, amados? É por fé. É com muita fé, irmãos. E ele nos ensina: largo é o caminho que leva à perdição. Se o caminho é largo, muita gente entrará por ele, irmãos. Muita gente entrará por esse caminho largo. E às vezes a gente pensa, né, eu não estou vendo este caminho. Mas você está vendo onde tem muita gente. Você está vendo o que muita gente faz. É esse o caminho largo, irmãos. Não tem outro caminho largo, é esse. E aí o mundo diz assim, mas todo mundo está fazendo. E é uma frase que eu gosto sempre, irmãos, de lembrar a todos que nos ouvem. O certo é certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. A Argentina aprovou, irmãos, a lei do aborto nesta semana. E as pessoas acharam que foi uma vitória. Mas diante de Deus, irmãos, é uma derrota. É uma derrota, irmãos. E aí sempre se diz, mas todo mundo está fazendo, todos os países estão aprovando. Não é porque eles erram que somos obrigados a errar, mas não é porque todo mundo está fazendo que é obrigado a gente fazer. Não é porque todo mundo está indo pelo caminho largo que nós iremos pelo caminho largo. E no caminho largo, amados, tem satisfações para esse mundo. Primeiro, a aceitação, porque todo mundo te aceita no caminho largo. Todo mundo não questiona se você está fazendo certo ou errado, mas no caminho estreito tem a direção de Jesus. Tem uma bússola colocada por Jesus, que é a sua palavra, amados. Então nós devemos seguir e obedecer para continuarmos no caminho estreito. E no caminho largo, amados, nós vemos as pessoas se prostituírem normalmente e dizem assim que nada, isso é coisa de religião, e pagam o preço da desobediência. Esse é o caminho largo. No caminho largo, amados, as pessoas se corrompem. Ninguém está vendo, querem benefícios, querem a sua satisfação pessoal a qualquer custo, querem se apresentar de uma forma que o mundo as elogie. Mas esse é o caminho largo, irmãos. O caminho largo corre o risco de você fazer sucesso no mundo e desagradar a Deus. Esse é o caminho largo. Mas para muitos é sucesso, é aplaudido pelo mundo, pela grande maioria. Lembrem-se que a maioria está no caminho largo.
A maioria não pensa como eu e você pensa, porque a maioria não enxerga como eu e você enxerga. Verdade, Deus. Eu e você enxergamos pelos olhos da fé, amados. E aí se abre o caminho estreito na nossa frente, dentro da igreja ou fora da igreja. Nós estamos seguindo o caminho estreito. É colocado a nossa visão espiritual, amados. Na hora que nos vem uma propina, mesmo você estando precisando, está faltando algo na sua casa, na sua família. Às vezes tem alguém doente e aparece aquela grande propina, aquele grande dinheiro naquele momento, só que de forma errada. E aí muitos vão dizer: não, foi Deus que proveu para você. Deus, irmãos, quando provê, Ele provê de fonte certa, de fonte segura. Deus não provê de algo errado, amados. Deus provê do caminho certo. Então não deixe se enganar pela dificuldade, para você estar entrando no caminho errado, amados. Tem uma história de uma mulher que ela ia por um caminho, ela ia por uma floresta, e de repente ela visualizou uma caverna muito brilhosa, e uma voz lhe dizia: olha, ela ia com um neném nos braços. Ele dizia: olha, se você entrar, tem um tempo para a caverna se fechar. Se você entrar, você pode sair com tudo que você pode carregar. E aí quando ela entrou, irmãos, aquele brilho ali era muitos tesouros. Muitos tesouros. E ela pegou o máximo de coisa que pôde carregar. Só que sempre a voz dizia: não se esqueça do mais importante. E ela pegou e falou: ó, já está no tempo da caverna se fechar. E ela saiu andando a pulso de tantas as coisas que tinha, que os olhos contemplavam naquele lugar. E quando ela saiu, que a caverna se fechou, ela se alegrou com tantos tesouros que ela havia tirado daquele lugar, ela lembrou da criança. E a criança ficou lá dentro. E a voz dizia: não se esqueça do mais importante. E Jesus nos ensinou, irmãos, não se esqueça do mais importante. Aqui você pode ser abençoado sim, irmãos, mas não se esqueça do mais importante. Não se perder no caminho. Não se perder, irmãos, não perder a direção que Jesus nos deu para seguir. Não se esqueça do caminho. A voz disse que era certo para ela: não se esqueça do mais importante. Jesus também nos ensina o caminho e nos diz: não se esqueça do mais importante. O que é o mais importante no caminho estreito, amados? É abrir mão de mim mesmo. É olhar para o próximo, amados. Não se esquecer do próximo lá dentro da caverna, daquele que você ama, amados, por conta dos bens materiais ou propostas que os olhos não conseguem deixar de contemplar se estiverem no caminho largo. Então Jesus, ele nos dá a direção, amados. Não se esqueça do mais importante para você estar no caminho. Ele dá a voz, ele diz, ele nos ensina. Só que tem uma coisa, irmãos: não adianta Deus mostrar o caminho se você não quiser andar por ele. Não adianta. Ele mostrou, ele deixou aqui a direção, ele está dizendo o caminho, ele nos ensina, mas não adianta se você não quiser andar por ele. Está dizendo: ah, Deus, está difícil. Ah, Deus, o caminho largo está tão fácil, todo mundo está fazendo. Eu acho que lá no fim todo mundo vai dar no mesmo caminho. Jesus ensina que não. O caminho é difícil, irmãos.
nós fomos colocados, saímos da nascente do rio, que o rio brota, não é isso? Da nascente, Deus nos brota, amados. Só que Ele nos dá uma direção para voltar para a nascente. Nós temos que voltar para a essência, e a essência é Jesus, é Deus. E para voltar para o caminho, amados, você tem que subir contra a correnteza. Só que tem aqueles que falam: não, nós estamos aqui, o propósito de Deus é a gente descer rio abaixo, é descer de qualquer maneira. E quando o rio vai descendo, amados, tem cachoeira, tem vários caminhos tortuosos, e o rio, ele deságua no afluente, depois ele deságua no mar, e no mar ele se perde. E Deus não quer que nos perdamos, amados. Deus quer que voltamos para a nascente. Só que para a gente voltar para a nascente, é um caminho que poucos fazem, irmãos. É um caminho que poucos querem seguir, mas vale a pena, irmãos. A nascente tem a alma, tem a água espiritual limpa, pura, Glória a Deus. vinda do alto céu. Glória a E é Deus. para lá que nós queremos retornar, irmãos. Aleluia, Jesus. Suba o rio. Esse é o caminho estreito, irmãos. Esse é o caminho estreito. O caminho largo é um caminho onde você vê multidões, e multidões se acham na razão. No caminho largo, a multidão condenou Jesus Cristo. Então a voz do povo não é a voz de Deus. A voz do povo é a voz da maioria, irmãos. É a voz da multidão que está no caminho. Não é a voz de Deus. Ai, Deus. Deus, a voz de Deus fala com os pequenos, usa os pequenos, usa quem é minoria para glorificar um Deus grande. É assim. Deus usa pessoas no caminho, amados, para nos abençoar. Quando a gente está nos cansando de nadar contra a correnteza, Ele usa pessoas para nos estender a mão e dizer: vem, tu está no caminho certo. Glória a Deus. Descansa aqui, mas continua indo na direção da nascente, da essência. Glória a Deus. Continuemos seguindo o caminho, amados. Tem pessoas que pensam que pode andar nos dois caminhos. Eu estou nos dois caminhos. Eu estou indo na igreja e eu estou indo no caminho da maioria. Na verdade, quem está assim, amados, não encontrou ainda o caminho. Porque quando você encontra o caminho, amados, você não consegue ficar em dois lugares. Porque não tem como adorar a dois senhores. Você vai agradar a um e desagradar a outro. Não tem como do mesmo rio jorrar duas águas. Ou ela é doce ou ela é salgada. E você está, amados, no rio da essência, no rio da pureza. Quando a água nasce, ela nasce, né? Vinda do céu, amados. Deus nos coloca o fôlego da vida. Aleluia. E quando ela entra em contato com o solo que nós despertamos, ela começa a se contaminar. Quando começa a descer o rio, ela começa a se sujar, amados. É por isso que temos que voltar. O caminho é duro, irmãos. Deus, tu és santo, Jesus. Mas não fiquem em dois caminhos. Não fiquem. Porque dois caminhos só levam, amados, a desagradar a Deus. Porque nós temos um Deus que nos ensina que não divide a sua glória com ninguém. Aleluia, Deus. E ainda, amados, pense, Deus não merece, irmãos, que nós dividamos nosso tempo, dividamos a nossa adoração, o nosso ser, com qualquer outra coisa fora dele. Tudo é por Ele e para Ele, amados. Tudo
Tudo é por Ele e para Ele. Num caminho largo, amados, muita gente se acha que está no caminho certo. A palavra do Senhor diz: há caminhos para o homem que parecem bom, mas no fim é caminho de morte. No fim, irmãos, é caminho que se perdem muitas pessoas. Mas nós que estamos buscando o caminho estreito, amados, como é que nós estamos caminhando por este caminho? É murmurando como o povo no deserto, ou glorificando a Deus por já ter achado o caminho? Glorifique a Deus por você já estar no caminho. Glória a Deus. Tem pessoas aí perdidas que ainda não visualizou o caminho, não abriu os olhos da fé, não entenderam ainda como é este caminho, irmãos. Como é caminhar no caminho que Jesus caminhou e deixou para nós segui-lo por este caminho. Tem pessoas andando no limite do caminho, no limite, né? Como se entrar no céu tivesse uma média. Eu vou passar na média 5, né? Passei com 5. Não. Deus, Ele quer os verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e verdade, irmãos. Se você ainda não conseguiu o 10, irmãos, mas continue buscando, continue remando, continue caminhando no caminho, porque você adora um Deus perfeito. Glória a Deus. E Ele quer o teu máximo. Ele quer todo o teu ser, toda a tua alma na direção e no caminho dEle. Aleluia. É isso que Ele quer, amados. Glória a Deus. Outros se juntam a outras pessoas que estão no caminho, querendo a carona, mas tem muito isso, né? Não quer fazer um compromisso, mas eu tenho uma amiga que é crente, eu estou ali do lado dela, a mulher é mulher de oração, eu sou amigo do pastor. Só que a Bíblia nos ensina, amados, que cada um dará conta de si. Não tem como pegar carona, irmãos. É uma decisão sua seguir no caminho. São caminhos, um sobe, outro desce, amados. É por isso que quando você aceita Jesus pelos olhos da fé, você se entrega a Jesus, abre-se os olhos para o caminho estreito. Obrigado, Senhor. Aleluia. E você percebe que você estava caminhando para o abismo. Você estava indo na direção do mar, na direção que ia se perder. E aí você começa a uma conversão. Conversão é mudança de caminho. Você ia descendo e você começa a subir. Glória a Deus. Aleluia. Só que às vezes quando você está descendo é mais fácil, né, irmãos? Você está descendo é fácil. A gravidade te ajuda, tudo te ajuda. Por quê? Porque o mundo jaz no maligno. O sistema está no maligno, mas então Ele quer que você continue descendo. Ele é preparado para você continuar descendo, irmãos. No livro 1 Reis, capítulo 13, a partir do versículo 11, nós vimos um profeta de Deus, um homem de Deus, sendo usado por Deus para falar com o rei. Naquele tempo, ele saiu de Judá, amados, para falar com Jeroboão, que estava consagrando o altar de Deus a ídolos. E ele condenou aquele homem. E naquele momento, aquele rei, ele estende a mão e manda prender aquele profeta. Só que na mesma hora a mão dele fica dura. E aí ele fala assim: profeta, ore, interceda por mim, para que a minha mão volte para o lugar. Olhe bem, um homem de Deus estava no caminho de Deus, só que Deus tinha dado uma ordem para esse profeta: você vai lá, vai falar com aquele rei Jeroboão,
vai falar, você vai por um caminho e vai voltar por outro caminho. E outra, você não vai comer nada de lá. Você não vai comer nem beber nada de lá. O caminho estreito, irmãos, é difícil. O caminho estreito, às vezes, você vai ficar sem comer e sem beber, mas você vai estar obedecendo a Deus. Glória a Deus. Você vai estar ouvindo a voz de Deus. Glória a Deus. Só que ele fez tudo certo, irmãos. E aí correu-se a notícia, porque o homem de Deus, quando chega, ele estava esquecido lá, irmãos. Muita gente nem sabia. O rei estava levantando altar para falsos sacerdotes idólatras. E isso Deus abomina, mas. Então ele foi lá, fez a vontade de Deus, e quando ele estava voltando por outro caminho, um profeta já antigo, um profeta já velho, ouviu falar desse profeta de Deus, o que ele fez e como tudo aconteceu, amados. Então ele quis pegar um pouco da bênção, aquilo que eu estou falando para vocês nessa noite, através do Espírito Santo. Pessoas que querem andar com o pastor, querem andar com o irmão, querem andar com os levitas, tocam em casa, mas não quer fazer um compromisso com Deus, quer pegar a bênção. E aquele falso profeta, ele falou logo: selem aqui o jumento, rapidamente, e atalhou o profeta que estava dormindo numa árvore, descansando numa grande árvore, no caminho que Deus mandou. Então o profeta antigo, ele diz assim: ei, você é o profeta que Deus mandou para falar com o rei? Olhem bem, irmãos, tem pessoas no caminho que vai falar com você que tem nome de profeta, mas não vem da parte de Deus. Era um profeta antigo, e às vezes a gente olha e fala assim: não, é uma irmã mais experiente da igreja que falou comigo, eu acho que foi Deus que falou. Se você acha, Deus não é Deus de dúvida. Então quando ele perguntou ao profeta se era ele, já não era de Deus, irmãos. Mas você vê o homem de Deus, usado por Deus, e aí ele falou: sim, sou eu. Aí ele falou: volte comigo. Ele quis agradar o profeta, irmãos, porque ele sabia que era um profeta de Deus, para tentar pegar a bênção através daquele homem. E aí ele falou: não posso voltar por aí, Deus me mandou vir por aqui. Ele falou assim: não, eu também sou profeta de Deus. Eu também sou profeta de Deus. E Deus me fala para você voltar comigo e voltar por um outro caminho. E mais uma vez a gente aprende, amados, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus te falou para ir por esse caminho, é por esse caminho. Não tem duas palavras, não tem meia palavra. Hoje a gente vê pessoas dizendo que Deus, você vê um casal solteiro na igreja, vê pessoas solteiras, e você fala que Deus está mostrando para um casamento para aquela pessoa com aquela outra pessoa. Pronto. Aí as pessoas se casam, aí o casamento vai mal, o casamento traz escândalo, aí de repente aquela mesma pessoa diz que Deus está mandando largar. Que Deus é esse, irmãos? Deus não é Deus para que minta, e nem para que se arrependa, irmãos. Se Deus falou que vai ser bênção, o teu casamento vai ser bênção. Se Deus falou que o teu trabalho vai ser bênção, então vai ser bênção. Não tem esse negócio de voltar atrás e dizer: não, você entendeu errado. Não tem dúvida. Com Deus não tem dúvida. Se o caminho é estreito, é estreito. Não tem esse negócio de dizer assim: não, mas vai ter uma facilidadezinha no caminho. Irmãos, a facilidade que tem no caminho, na maioria das vezes, não é colocada por Deus, é permitida por Deus. Então aquele homem retornou, foi, comeu na casa daquele falso profeta,
daquele falso profeta, não, perdão, amados, daquele profeta antigo. E na mesma hora, Deus usou o profeta antigo. Era isso que aquele profeta antigo queria, irmãos, ser usado por Deus mais uma vez. E assim tem pessoas no caminho, amados, que quer ser usado por Deus, pegando a tua bênção, pegando a tua unção, mas às vezes te coloca em risco e te coloca para fazer o contrário do que Deus te chamou para fazer. Às vezes Deus está te usando grandemente como levita, e chega alguém e diz assim: não, para mim você tem que ser pregadora. E aí você diz: é mesmo, não é você pregadora. Uma coisa não anula a outra, amados. Mas às vezes a gente foge daquilo que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a pessoa está sendo pastor e Deus chamou para ser missionário. O caminho dele estreito é para ser missionário, mas às vezes ele ficou para ser pastor, ou ela. Então aquele homem comeu e bebeu, mas na mesma hora Deus usou aquele profeta antigo e disse assim: olha, porque você me desobedeceu, você voltou e você comeu dessas coisas, você será comido por uma fera selvagem, e você não será sepultado com seus ancestrais. É por isso, amados, que Deus honra os seus até o sepultamento. Glória a Deus. Tem sepultamento de honra, amados. Glória a Deus. Não se enganem. E assim aquele homem saiu dali, e quando ele chegou no caminho, ele foi comido, foi morto por um leão. Ele já estava no caminho, mas desobedecendo a Deus, irmãos. Às vezes tem pessoas que até estão na igreja, mas desobedecendo a Deus. E aí quando acontecem as coisas na sua vida, questionam: por que Deus? Por que comigo? Porque por mais que as coisas aconteçam conosco, irmãos, quando você está no caminho, você dá glória a Deus. Você sabe que é Deus lhe fortalecendo para continuar no caminho. Você sabe, porque você sabe que você está obedecendo a Deus, está no caminho que Deus lhe colocou, e você está obedecendo a vontade de Deus. Glória a Deus. Verdade, Senhor. Então aquele profeta antigo correu e foi lá onde disseram que viram o corpo, e viram também um leão morto depois. Ele pegou aquele corpo e falou com seus filhos: olha, quando eu morrer, coloque os ossos desse homem perto do meu. Você está vendo o que ele queria? Ele queria a bênção de Deus que estava naquele homem, mas ele foi um caminho largo. Um caminho largo, irmãos. Aquele profeta foi um caminho largo. O caminho largo é de facilidade. Deus falou para não comer e beber. Ele foi, comeu e bebeu, e se perdeu. Então cuidado, amados, querendo alcançar a bênção através de outras pessoas. Busque a bênção através da tua vida, através de Jesus Cristo, irmãos. Individualmente é você e Jesus, e depois você multiplica as bênçãos. Tem pessoas, irmãos, nos dois caminhos dentro da igreja. Está no caminho largo dentro da igreja. E às vezes a gente vê assim e pensa assim: por que Deus só fala com aquela irmã, só fala com aquele irmão? Porque aquele irmão está no caminho estreito. Ele está sofrendo, mas ele está dando glória a Deus. Ele está sendo abençoado, ele está dando glória a Deus. Ele está compartilhando as suas bênçãos. Ele não está com suas bênçãos sozinho, irmãos. Porque não tem outra maneira de multiplicar a felicidade, irmãos, se você não multiplicar, se você não compartilhar. Se você querer ser feliz sozinho, é uma felicidade menor do que quem multiplica a felicidade, do que quem compartilha a felicidade. O caminho estreito é de compartilhamento, amados. Glória a Deus.
é de compartilhar, e você se alegrará grandemente quando outros se alegrarão com você. Aí você vai dizer assim: ah, pastor, mas eu estou bem. Você está no estado de bem, mas você não está feliz. Às vezes você está numa condição boa, mas você não está feliz. Às vezes nós estamos, de determinada forma, não estamos felizes. O que é preciso buscar para buscar felicidade, irmãos? É voltar para o caminho, voltar para a essência. Os apóstolos eram conhecidos como os do caminho, porque Jesus, ele diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E se estamos no caminho, estamos felizes pelos olhos da fé, amados. Estaremos felizes. Não se enganem. Ah, mas eu estou na igreja. Cuidado. Você está na igreja ou você está sendo a igreja de Cristo? Há uma diferença entre estar na igreja e estar sendo a igreja de Cristo. Se você está sendo a igreja de Cristo, você é um farol que mostra o caminho. Glória a Deus. Você é um guia que Deus usa para mostrar o caminho para outras pessoas. Glória a Deus. Aleluia. E aí às vezes a gente pensa assim: não, pastor, você está aterrorizando assim para a gente vir para a igreja. É? Bem que eu gostaria, mas eu te dou exemplo na palavra de Deus. Glória a Deus. Quando aconteceu o dilúvio, tinha muita gente no mundo, mas só entrou Noé, sua esposa, seus filhos e suas noras. 8 pessoas, amados, entraram na arca. Muita gente, entrou 8 pessoas. Quando Jesus ele alerta que o caminho é estreito, ele já está dizendo: é estreito. Estreito, amados, é o caminho mais difícil a se seguir, é o caminho mais apertado, mas é o caminho que nos leva à salvação. Glória a Deus. E muitos se perderam no dilúvio, tanto, amados, que Deus, ele se entristeceu e colocou um sinal no céu até os dias de hoje. Quando chove, aparece o arco-íris, o arco. Amém? Amém. Como sinal da aliança de Deus, que não irá acabar mais com a humanidade daquela forma. Aí você vai dizer: ah, pastor, mas é um caso isolado. É um caso isolado? E Ló? E Sodoma e Gomorra, irmãos? Deus, Abraão, ele clama a Deus, ele ora a Deus e diz: Senhor, se tiver 50 justos, tu não destrói. Deus: eu não destruirei. Se tiver 20, eu não destruirei. Se tiver 10, eu não destruirei. Na verdade, amados, não é a quantidade de ímpios, de pessoas erradas, que move o coração de Deus para a destruição, amados. É a quantidade de justo que move o coração de Deus para o livramento. Glória a Deus. Se tiver 10, ele dá o livramento. Se tiver 5, ele dá o livramento. Então vamos buscar, irmãos, estar no caminho, fazendo a vontade de Deus, se alegrando, e Ele nos dará a salvação, amados. Glória a Deus. E nós vimos. E aí tem aqueles que estavam no caminho e chegando já próximo, amados, do chamado. É aquele quase salvo. Você sabe o que é quase salvo? É a mulher de Ló. E então se salvou só Ló e suas filhas. E a mulher ficou com os olhos no outro caminho. Ficou com os olhos na cidade, talvez nos seus bens, na sua casa, que
deixou para trás. O caminho largo tem dessas coisas, irmãos. O caminho largo a gente se apega às bagagens, sabe por quê? No caminho largo você carrega bagagem à vontade. O caminho é largo. Mas no caminho estreito não tem lugar para bagagem. O caminho é estreito, ele te segura. Se você está trazendo muita coisa, você vai ficar para trás. Você tem que tirar toda a bagagem. O fardo é leve. O jugo é suave. Jesus nos ensina isso, irmãos. Quem torna o fardo pesado somos nós. Querendo carregar bagagens que não é para a gente carregar. E aí o caminho estreito fica mais difícil, porque a gente está cheio de bagagem. A gente quer levar o carro, a casa, a gente quer levar os amigos errados. Ah, mas é meu amigo. É meu amigo. E aí acontece o que aconteceu com o profeta de Deus. O errado leva o certo. E isso que tem acontecido muito na igreja do Senhor, irmãos. Ah, eu vou ganhar para Deus. E se perde. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que o caminho largo tem sido muito atraente. O diabo, ele não consegue fazer com que o inferno fique bonito, mas ele consegue que o caminho para lá fique bonito, que o caminho para lá fique mais confortável, fique mais agradável, fique mais pomposo aos olhos. E dizer assim: não, ali é um bocado de doido, rapaz. A gente está aqui com um caminho fácil e o povo está indo com um caminho mais difícil. E somos chamados de louco porque escolhemos o caminho mais difícil. Escolhemos andar com Deus. Andar nos caminhos de Deus. E deixar todo o fardo para trás. Deixar todos os vícios para trás. Isso faz parte do caminho largo. Eu não quero isso para a minha vida. Não é só fardos materiais, irmãos. Nós temos fardos também que não podemos pegar. Falta de perdão é um fardo que não deixa você andar no caminho estreito. Você se arrasta pelo caminho estreito porque você não liberou perdão. Porque quando você libera, você fica mais leve. Você começa a se adequar ao caminho. O caminho é estreito. No lugar que eu preciso me abaixar, eu me abaixo. No lugar que eu preciso andar de lado, eu ando de lado. Mas eu vou continuar no caminho. Eu vou permanecer no caminho. E aí às vezes as pessoas vão dizer assim: ah, pastor, mas se vai se salvar poucas pessoas como Noé e como Ló, ah, então eu vou desistir logo. Lucas 1,37, amados. Para Deus nada é impossível. Glória a Deus. Nós somos a geração que conhecemos Jesus Cristo. Nós somos a geração que temos a bússola em nossas mãos. Aquela geração não tinha, irmãos. Nós temos. Nós somos a geração que vai se salvar mais gente do que aquela geração, amados. Mas não por mérito nosso, mas é porque Jesus veio para a nossa geração. Nós damos testemunho de Jesus na nossa geração. Nós temos a bússola, nós temos a direção. Só falta a gente querer andar pelo caminho. Tiago 2,19, ele diz: você crê em Deus? Boa coisa você faz. Só que ele dá um alerta. O diabo, os demônios também creem em Deus. Eles tremem, mas não obedecem a Deus. Crê, conhece, estremece, mas não obedece. Eles vieram de lá. Eles creem em Deus. Eles sabem do poder de Deus, mas se rebelaram contra Deus e já são condenados, amados, pois não obedecem a Deus. Crê, conhece, estremece e não obedece. Então tem muita gente com a Bíblia na mão, com a palavra de Deus na mão, com a bússola na mão, tremendo, mas não está obedecendo. Como é que o senhor sabe, pastor?
É porque nós vimos o exemplo de Noé e de Ló. Muitos se perderam, amados. Muitos. E nós vimos o exemplo do profeta, amados. Ouviu a Deus, mas não obedeceu. Nós temos que ouvir, crer e obedecer. Glória a Deus. Estar no caminho, irmãos, exige renúncia. Renúncia, renuncie o caminho largo, renuncie os que os teus olhos se enchem, renuncie. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. E então, amados, tem um outro motivo para nós sermos a geração que mais vai se salvar, gente. O caminho, amados, já tinha sido profetizado, falado por Deus, garantido desde a fundação do mundo. Mas faltava alguém caminhar por ele, para mostrar que é possível chegar. E quem vai primeiro no caminho, irmãos, é quem encontra mais dificuldade. É ou não é? Se é um caminho estreito, quem foi primeiro, ele estava mais fechado, ele estava mais estreito ainda. Mas quando a pessoa vai passando, né, já vai abrindo os matos, já vai tirando as arestas, o caminho, por mais estreito que seja, já vai facilitando e já vai deixando um rastro, já vai deixando um caminho para ser seguido. E quem deixou esse caminho para nós, quem abriu esse caminho para nós, quem foi o pioneiro deste caminho, é Jesus Cristo Nazareno, que vive e reina para toda a glória, que nos mostrou que é possível chegar à eternidade, que é verdade a eternidade. É esse o caminho que ele seguiu e deixou para nós segui-lo. Então nada é impossível, irmãos. Siga este caminho estreito, este caminho, amados, que por mais difícil que seja, valeu a pena para Jesus e valerá a pena para mim e você, amados. Ele fez o mais difícil. Então não olhe para a dificuldade do caminho, não olhe, amados, olhe para quem abriu o caminho para você, para mim. Se entregue a Ele, agradeça a Ele por ter aberto o caminho que antes, amados, não era nem visto pelos homens. Ele deixou uma trilha, o caminho é esse. Caminhe por este caminho, me siga, siga, pega a tua cruz e siga-me, siga-me. Ele carregou, irmãos, a cruz dele, e a misericórdia dele, amados, nos dá para caminhar e carregar a nossa cruz. Porque a cruz de Jesus, só Ele, irmãos, poderia carregar e pode carregar. Glória a Deus. Então a misericórdia e a graça dele diz assim: ó, pega a tua cruz e siga-me. Glória a Deus. Pega a tua cruz e siga-me. Segue Ele pelo caminho. Está doendo, continue. Não queira diminuir a tua cruz, deixar ela mais leve, porque no caminho às vezes tem lugares que você vai ter que usar a cruz como ponte para você atravessar. E a nossa ponte é Jesus Cristo, irmãos. É a mensagem da cruz que nós temos que carregar o tempo todo. Não deixe a mensagem pesar, irmãos. O fardo é leve. O fardo é leve. Não queira pegar atalhos. Não queira atalhos para o caminho, irmãos. Os atalhos faz você esquecer o que é mais importante. As facilidades faz você esquecer o que é mais importante. Agradar a Deus, fazer a vontade de Deus e obedecer a Deus. Doa quem doer, custe o que custar, irmãos. Permaneça no caminho estreito. Permaneça no caminho que Jesus nos ensinou a seguir. É esse o caminho, amados. E eu te garanto, porque Jesus já nos garantiu, vale a pena. Vale a pena andar por este caminho. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Vale a pena, amados. E durante o caminho, com nossos olhos carnais,
nós já vimos que vale a pena. E com os olhos espirituais, nós temos a confirmação de que vale a pena permanecer neste caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Com os olhos carnais, irmãos, quando nós abandonamos os vícios, quando nós abandonamos tudo aquilo que não louva a Deus, nós já nos sentimos bem. Verdade. E quando nós estamos com os olhos espirituais abertos, amados, nós temos a certeza de que não tem nada melhor na face da terra do que adorar ao Senhor e estar no caminho dele. Por mais, amados, que seremos perseguidos, seremos apedrejados, seremos, irmãos, sendo criticados. Tudo o que desagrada é o caminho estreito, irmãos. Isso está no caminho estreito. E Jesus passou por algo maior do que isso. E quando olhamos para Jesus, nós conseguimos enxergar a grandeza de Deus, de já enxergar o caminho que Jesus nos ensinou a trilhar. Um Deus tão grande olhou para você e te colocou no caminho que leva a Ele. Só por isso já devemos ser gratos, amados, por toda a eternidade. Só por isso, irmãos, entenda, Jesus, Ele nos dá o alerta para não perder, não se perder, porque larga o caminho. E tem armadilhas, tem atalhos traiçoeiros que levam muita gente à perdição. Queira, irmãos, o caminho de Jesus é o caminho da simplicidade, da humildade. O caminho que Ele traçou é esse. Só basta a gente seguir, é amar o próximo. E mais uma vez, amados, diga para você mesmo nesta noite: se Jesus está em mim, você faz parte de mim. Somos um só corpo, uma só voz e um só coração, ao qual Jesus é o cabeça. Amém? Então essa é a mensagem de Jesus para permanecermos no caminho. Se estamos com Jesus, o próximo faz parte de nós. Glórias e glórias ao nosso Deus. Que Deus te abençoe aonde você estiver. Enquanto a vida é esperança, retorne para o caminho do Senhor. Faça a vontade do Senhor. E se você está no caminho, guarde a tua coroa até que Ele venha, para que ninguém te roube. Permaneça no caminho. Não olhe para a tua dor, não olhe para a dificuldade, não olhe para o teu problema. Olhe para o Deus que te salvou. Olhe para Jesus que abriu o caminho. Olhe para Ele e você será mais do que vencedor. Glórias e glórias ao nosso Deus. Deus abençoe a todos que nos ouvem através do Facebook. E que sejam abençoados pela palavra do Senhor. E que voltem os olhos para o caminho do Senhor. É tempo, irmãos, de pandemia. É tempo de estarmos com os dois pés na casa de oração do Senhor, com os dois joelhos no chão e com os dois olhos na direção da bússola, que é a palavra de Deus. E assim continuaremos firmes no caminho do Senhor. Amém. E continuaremos sendo os do caminho. Amém? Continue sendo os do caminho. É assim, amados, que os apóstolos eram conhecidos.